Bom dia, Gênesis no capítulo 9. Do verso 1 ao verso 15 diz assim: Deus falando: Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Eis o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal de aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança formada entre mim e vós, e todos os seres viventes e toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Deus sabia que depois de uma experiência tão traumática quanto foi a experiência do dilúvio, todas as vezes que uma grande chuva se formasse, e dali para frente elas seriam comuns, diferente de antes do dilúvio, quando não havia esse regime de chuvas, todas as vezes que posteriormente ao dilúvio essas tempestades se formassem, as pessoas entrariam em grande desespero, acreditando que poderia ser um outro dilúvio que destruiria tudo novamente. Então, para trazer paz e sossego ao coração dos homens, Deus fez uma aliança de que nunca mais ele usaria esse tipo de expediente para aplicar um juízo sobre os seres humanos. Que todas as vezes que o arco-íris aparecesse no céu, era para ficar registrado que havia uma aliança entre Deus e todos os seres viventes. A aliança não era apenas entre Deus e os seres humanos, era entre todo ser vivente, contando todos os animais. Deus estava dando mostra da sua graça mais uma vez. Ele poderia simplesmente não ter dito nada e deixado que os homens vivessem em tormento com medo de uma nova catástrofe como foi o dilúvio. Mas tão bondosamente Deus tira esse temor dos seus corações. É impressionante quantas vezes Deus tem proposto aliança entre ele e os seres humanos. Verdadeiramente, ele pode ser chamado de Deus das alianças. Deus que se compromete, Deus que toma iniciativa sempre em relação ao relacionamento com os seres humanos. A primeira aliança que Deus formou com os seres humanos foi no Jardim do Éden, quando ele se propôs a nos salvar, a ser o nosso Salvador do domínio do pecado e da morte eterna. E posteriormente ele vai tantas vezes mais formar alianças, firmar aliança com os seus servos. Aliança é um símbolo de um compromisso assumido. Impressionante que ele, sendo quem é, o Criador do universo, o todo-poderoso Deus, ele mesmo assim assume compromissos com os seres humanos. E uma coisa que nós podemos descansar é que Deus é completamente fiel às alianças que ele forma, aos compromissos que ele assume. Se nós podemos chamar Deus de um título que é muito apropriado, é Deus é fiel. Porque esta é a característica mais marcante, Deus é fiel. E naturalmente, em uma aliança, as duas partes têm que ser fiéis, o homem e Deus. Nesse compromisso que Deus assumiu aqui com Noé e com sua família, não ficou explícita qual era a condição do ser humano, mas Deus assumiu a posição dele e não requeriu nada do ser humano nessa aliança, apenas disse que nunca mais ele destruiria a terra. Era apenas para ficar registrada a sua incrível generosidade. E todas as vezes que olhamos para um céu depois de uma chuva e nós observarmos o arco-íris, devemos lembrar que além do arco-íris existe um Deus de amor, de misericórdia, de graça, um Deus que se preocupa com suas criaturas aqui no planeta Terra. Não só conosco, seres humanos, mas com todo ser vivo que existe na face do planeta. Todas as vezes que olharmos para esse símbolo, o arco-íris, devemos lembrar que nós temos um Pai todo-poderoso, um Deus de grande misericórdia, mas também um Deus de justiça. Porque o arco-íris também é para lembrar o dilúvio que aconteceu. E o dilúvio foi um juízo terrível que Deus empregou sobre os ímpios moradores deste mundo. E é interessante observarmos no tempo que nós estamos vivendo que um movimento mais ímpio, mais profano, mais degradante apropriou-se do símbolo do arco-íris como sendo um símbolo do seu movimento, um movimento que está em rebelião contra Deus, um movimento que é a marca mais aberrante do pecado, mais terrível,
apropriou-se do símbolo que era para lembrar o juízo de Deus. É um desafio à autoridade do Criador, um desafio à sua ira, que se manifestou e eles acreditam que podem desafiá-lo novamente abertamente. Mas também descobrirão um dia que o juízo que virá, embora não seja um dilúvio de água, será muito mais severo, e as consequências serão muito mais terríveis também. E todos aqueles que desafiam a autoridade de Deus, a honra de Deus, a vontade de Deus, descobrirá um dia quão terrível foi e quão louca e tola foi essa decisão de provocar a ira de Deus. E o relato continua dizendo de algo bastante triste. Interessante que a Bíblia não conta apenas a face boa do seu povo, do povo de Deus, mas mostra também os seus fracassos. E Noé, este homem que Deus tinha dito que era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal, caiu no mal. Não se desviou em todo o tempo. Aqui tem um relato de Noé fazendo vinho, uma bebida alcoólica, bebendo, embriagando, perdendo a compostura, dando um vexame e depois trazendo um ridículo para ele próprio. Quando ele fica bêbado dentro da sua tenda, fica completamente despido, se expõe ao ridículo, e um de seus filhos viu aquela cena e fez um deboche da triste condição que o pai estava. Enquanto os outros dois, condoídos, foram até o pai, andando de costas para não ver a nudez do pai, e o cobriram com a capa. Noé, depois que o efeito da bebida alcoólica tinha passado, ficou muito aborrecido com seu filho mais jovem e lançou uma maldição sobre ele, enquanto abençoou os dois mais velhos. Mas o registro aqui não é para enfatizar a posição de Cã, que havia ridicularizado o pai, mas a posição ridícula do próprio pai Noé, um homem de Deus que havia andado com Deus, que servia a Deus e deixou de vigiar. E aquela sentença de Deus que dizia que Noé se desviava do mal, agora mostrou que Noé havia caído no mal, não se desviou dele. É como disse o apóstolo Paulo, se não me engano, na primeira carta a Timóteo, falando sobre o fim dos tempos, ele diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque a possibilidade de cair é real para todos nós. Nesse exato dia em que nós estamos vivendo hoje, no começo dessa manhã, esse recado serve para todos nós, e a história da vida de Noé também. Não condescenda nunca com o mal. Não participe nunca daquilo que Deus proibiu. E se nós transigirmos, nós cairemos também, e traremos desonra não só para nós, mas, pior de tudo, desonra ao nome de Cristo que nós carregamos na forma de cristãos. Que Deus nos dê a graça de honrar o Senhor e nunca vituperar o seu nome. A honra ao nome de Deus está acima de tudo na nossa conduta, pois nós somos um livro aberto em que as pessoas do mundo verão. Muitas pessoas conhecerão a Cristo pelo exemplo de nossas vidas. Como cristãos, podemos dar um exemplo de que vale a pena seguir. E se formos infiéis, confundirá as pessoas achando que não vale a pena seguir a esse maravilhoso Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas que nossa vida possa ser marcada por um testemunho vivo e positivo de pessoas que estão sendo outra vez regeneradas à imagem e semelhança de Deus.